pessoal, vamos lá para todo mundo. Estamos com um projeto aí, motor Windows. Pegamos aquela carcaça de algumas experiências que nós fizemos já com esse tubo de 100, que tinha aqui o suíter, o suíterzinho colado. Eu removi e enrolei mais 320 voltas do fio. Já vou passar o esquemazinho no final do vídeo para vocês. E nós estamos usando 3 bobinas. Uma bobina está gerando a tensão para carregar o capacitor. Com o capacitor carregado, eu vou utilizar as outras 2 bobinas para excitar o transistor, com aqui a resistência, tem aqui os valores, para poder tocar esse ímã. Eu fiz esse protótipozinho aqui, bem arcaico, ele está até pesado, o ímã está agarrando. Eu tive que meter um pouco de peso aqui, de cola, porque se vocês observar, tá vendo? Ele tá com uma tendência a posicionar o peso para o fundo. Então eu botei mais ou menos uma cola para dar mais ou menos uma leveza, porque ele estava tremendo muito, para a gente tentar ver se funciona, para a gente poder fazer um projeto mais bem elaborado. Então, como eu vi que vai funcionar, a gente vai conseguir botar esse motor para funcionar sem uma bateria, só usando o capacitor. Eu vi que vai dar para fazer, então a gente vai partir para um projeto mais bem acabado, uma vez que funcionou. E eu vi alguns vídeos do nosso amigo Cadu, e ele gosta muito desse motorzinho Windows. A gente percebe que ele está bem inclinado a compreender com mais profundidade esse projeto. E isso também nos motivou a dar uma analisada nesse motorzinho, que eu ainda não tinha parado para analisar ele. Realmente é um motor que oferece alguns resultados. E a gente fez esse protótipozinho aqui para poder ter mais ou menos uma noção. E realmente, tá vendo, rodando manualmente, ó, e já começa a querer gerar uma tensão. Só que o problema é que essas bobinas aqui, e em relação ao ímã, a posição do ímã, o jeito do ímã, a gente não tem um campo magnético 100% quanto você pegar uma bobina dessa e estender, fazer ela comprida, botar um grande eixo com os ímãs atravessados. Então você vai ter uma área de imantação maior em cima da bobina. Então esse ímã aqui não é muito recomendável para fazer esse motor. Mas funcionou. Só não está funcionando sozinho, só no capacitor. Eu preciso de utilizar a bateria de 9 volts para dar uma ajudada nele. Mas pelas respostas que eu enxerguei aqui, a gente percebe que dá para fazer esse motor sem usar uma bateria. Ele vai ser autossuficiente. E a gente vai começar, essa semana já vou começar a projetar ele. E vai funcionar assim. Então eu vou posicionar a câmera, a gente vai ligar ele, fazer uns testes, só para a gente poder entender como é que ele funciona. Esse capacitor é um capacitor de 35 volts, a gente pode usar um de 25, 4700, só que o ideal seria usar uns 4 a 6 capacitores, Usar uma quantidade boa para você ter um bom armazenamento de carga, para poder o nosso motorzinho funcionar. Levando em conta que esse eixo aqui, isso aqui é um arame de solda, um OK36, eu descasquei ele, fiz um furo no tubo, então está muito arcaico mesmo isso aqui, ele está prendendo, ele está preso, não pode estar preso assim. Então para funcionar com o motor isso tem que estar totalmente balanceado e leve ao ponto de você tocar ele quase não parar de girar. Tem que ser muito leve mesmo. Então tem que projetar uma coisa legal. Isso aqui foi só para ver se a gente conseguir encontrar uma resposta, a gente poderia fazer uma coisa melhorzinha, E deu para perceber que realmente pode funcionar sim, tem como funcionar. E a gente vai estar projetando ele. Então eu vou posicionar a câmera aqui e a gente vai ver ele funcionando para ver como é que a gente consegue enxergar alguns resultados. Bom, aqui a gente vai encostar, deixa eu ver se a câmera está pegando direitinho. Subiu a voltagem. Só que ele, você tem que dar uma enroladinha nele. Vocês estão conseguindo ouvir o barulhinho. Está com 8,66. A bateria está um pouco arriada. Ele não consegue sozinho. Você tem que ajudar a dar uma disparada nele, que eu botei para ele ficar bem leve, para consumir o menos possível. Pronto. Olha como é que está vibrando. Se você coloca a mão no tubo, você sente a vibração. Isso aqui é tudo perda de energia. Essa vibração, o eixo dando impacto, o eixo está dando impactozinho. Encosta a unha na ponta do eixo. Se encostar a ponta do eixo, a unha. Você percebe que a rotação até se eleva um pouquinho mais. Você consegue alinhar o eixo, então tem que ser uma coisa muito bem alinhadinha, muito bem balanceadinha,
para a gente poder obter essa resposta. Mas eu fiz usando essa sucata só para poder ver se tinha como enxergar algum resultado. Eu vou desligar a bateria. Ó. A sensação que tem é que ele vai continuar, olha atenção. Eu tento fazer com que ele... Tá vendo a voltagem que não subia lá? É lógico que eu estou usando a força aqui do meu braço, né? E quando você para, o transistor fica oscilando. Ó. Tá oscilando o transistor com a carga do capacitor. É lógico, né? Que a carga do capacitor está conseguindo auxiliar para poder... Só que é um capacitor só, tinha que botar mais capacitores. Não ficou balanceadinho, não ficou legal. Eu usei um tripote de 10K, o ideal é de usar um 5 de 1K. Usei uma resistência de 100, né? Se caso eu fechar todo o tripote, não forçar a base do transistor, né? Botar um pouco de potência. Tem várias regulagens. O ideal é a gente medir a amperagem. Não estou medindo a amperagem, que a coisa está sendo só mesmo para nível de uma pequena experiência, para a gente entender se esse motor tem como funcionar realmente como a gente vê na internet. Não sei se está dando para vocês verem, tá vendo? Essa iluminação vai ajudar. Acende uma outra lâmpada aqui, não ajudou não, que está de dia, a gente não consegue ter uma boa iluminação. Mas aí, o ideal seria a gente, formiguinha aqui, o ideal seria a gente fazer um motor tipo esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um eixo com ímãs, uma barra de ímã. Não botei a medida aqui, quando estiver pronto a gente vai passar as medidas. Isso aqui seria 3 fios, né, esmaltado, de 3 vias, com a mesma bitola. E você vai dar, nesse aqui no caso, eu dei 300 voltas. Com as 3 bitolas, somando as 3 bitolas, a gente vai 900 voltas, né? 3 voltas, são 3 bobinas assim, ó. Eu nomeei aqui, bobina 1, bobina 2, bobina 3. A bobina 1, a entrada do fio passa na resistência de 100 ohms e passa no tripote 5K, mas pode botar de 1K aí, né? E vai na base do transistor, do chip 3055. O emissor não, o coletor, ele vai pegar na saída da segunda bobina, na outra bobina. A entrada dessa bobina vai pegar no positivo do capacitor, que vai unir, né, com essa ponte, positivo. A saída da bobina 1 vai pegar nesse diodinho aqui, ó, para não dar o coice em cima do transistor, vai passar aqui e vai unir com o emissor do transistor, e esse emissor vai pegar no positivo. Agora essa ponte aqui, essa terceira bobina, vai pegar, a entrada pega de um lado da ponte, a saída pega do outro lado da ponte, né? Para poder pegar tanto o negativo quanto o positivo das duas vias. Essa aqui é uma ponte, é uma retificação de onda completa. Você pega toda a onda da bobina, tanto o pico de serra, tanto a parte positiva quanto a negativa, você filtra por esses diodos. O positivo você direciona para esses 2 diodos aqui, o negativo você direciona por esses 2 diodos aqui, carregando o capacitor e fazendo o serviço, e fica um ciclo. Só que para funcionar a gente tem que projetar esse motor aqui, ó. Esse motor com rolamento específico, não pode ser rolamento de grade, tem que ser rolamento tipo daqui, esse rolamento de cabeçote de videocassete, tipo de HD, rolamentos que rodam em alto giro, né? É um rolamento especial, você pode utilizar de sucata de HD ou de videocassete, por aí fora, ou comprar um rolamento específico, né? Usa um eixo direitinho, faz o rotor bem balanceado e usa os ímãs balanceadíssimos. Se possível, a gente até desenvolve alguma coisa para poder balancear esse ímã, que não é difícil, é como balanceia um induzido, né? Tem uma forma caseira para balancear um induzido, tem como balancear ele. E faz o balanceamento direitinho, faz os mancalzinhos, pode fazer de madeira ou de acrílico, alguma coisa assim, e dá essa volta com essas bobinas aqui, ó. Umas 300, aí a gente vai começar a pesquisar a bitola do fio. E o fio que eu usei aqui são 2 bobinas, eu usei duas bobinas, no paquímetro eu medi, deu 20 milímetros,
e o fio mais fino deu 26 milímetros, ou melhor, desculpa, os fios mais grossos deu 26 milímetros, o fio mais fino deu 20 milímetros. Eu usei, nesse caso aqui que eu não tinha os fios das minhas bitolas, nesse caso aqui, desse projetinho aqui que está rodando, eu usei o fio mais fino, no caso eu usei para excitar a base do transistor. Eu botei o 20 milímetros aqui, e os 26 milímetros eu usei aqui. O certo, eu acredito que nesse projeto que a gente vê na internet aí, os 3 fios são da mesma bitola, acredito que são da mesma bitola. Mas como eu tinha dois 26 milímetros e um 20, eu botei o mais fino para excitar a base e é o que está funcionando aí. Mas eu acredito que seja tudo da mesma bitola. É, vai fazer as experiências, né? Botar da mesma bitola, botar a bitola mais fina, dar uma quantidade de volta maior nessa aqui, talvez dar uma quantidade de volta menor. Eu acredito que são das mesmas, é a mesma bitola, os 3 fios, e a quantidade de volta também é a mesma, né? Porque se você tem uma área grande para o ímã estar passando nessa bobina, né? O ímã passa aqui, depois ele sobe, depois ele desce, ele sobe, ele gera um campo muito forte, produzindo uma tensão boa para carregar os capacitores, né? Os 4 que eu botei aqui, ó, uns 4 a 6 capacitores mais ou menos, né? A gente pode testar 4.700, bota de 3.300, 2.200, enfim, tem que fazer várias experiências, né? E como a gente consegue gerar uma tensão alta para esse capacitor, o consumo dele é muito baixo mesmo. E provavelmente com os capacitores sendo carregados por essa terceira bobina, a gente vai ter carga suficiente para fazer com que esse motor funcione. E a gente pode até extrair aqui um LED, alguma coisa, enfim. Essa experiência a gente está inclinado a fazer ela, a gente vai desenvolver essa experiência aí. Mas aí tá aí vou tirar a foto depois do esquema, botar no final do vídeo. Tá aí o motorzinho, só quando você desregula ele, ó, a voltagem, tá vendo? A gente sente que ele tá querendo ir, ó, tá desligado, ó. Posicionei. Viu? Ele tá muito pesado. Ó, tá muito pesado o eixo. Se a gente tem os rolamentos aqui, ó, como é que ele tá tremendo, ó. Tá vendo como é que tá vibrando? Essa vibração aí, tudo você perde de energia. Eu tô botando a mão aqui, ó, tá vibrando, não pode vibrar nada, 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 nada. Tudo isso é energia que está sendo gasta, porque o motor está forçando para vencer para romper essa trepidação, essa asperosidade, e tudo é energia gasta. Então tem que estar tudo certinho para ele funcionar direitinho. Soltei o fio, ó. Quando chega na faixa de 5 volts, a gente percebe que ele quer continuar girando, mas ele não consegue. Ó, liguei agora, ele não conseguiu partir, ó. Era para poder partir. Mas por que ele não está partindo? Não está partindo justamente. Deixa eu botar uma carga máxima aqui. Se botar a carga máxima, ele suga a carga mais rápido. Agora ele é um motor muito econômico, está arriscado com essa bateria aqui. Eu posso até fazer o teste para ver. E essa bateria está arriada, ela está com 8 e pouco. 8 volts alguma coisa. Já fiz várias experiências com ela. Eu posso dar uma carga nela legal e de repente deixar ela aí para ver o tempo que esse motor vai funcionar com essa bateria 9 volts. Porque eu estou conseguindo produzir uma tensão, né? Ela vai arriar, certamente ela vai arriar. Mas pode ser que ela dure um bocado. Está dando mau contato aqui, então a leitura não está aquela coisa 100%. Desligou. Você procura uma ressonância aqui, disparou mais, ó. Quando ele dá essa disparada, é porque eu estou conseguindo mandar uma tensão maior para ele. Se eu estou mandando uma tensão maior, ele vai consumir, certamente. Estabilizou em 8,54, 54, 55, ó. Vamos ver o bicho que vai dar ali, vamos ver se vai para 53. Certamente 55, 54, ó. E com essa rotação ele está também gerando tensão, está gerando carga.
Como eu usei o fio na base um pouco mais fino, pode ser que ele fique por muito tempo funcionando aí, ó. 5,4, 5,5, 5,4, 5,5. Agora, se esse ímã ele consegue alcançar, agora foi para 5,3, ó, então ele está consumindo. Se esse ímã consegue atingir uma área maior nesse filamento, esse filamento está assim, ó. Agora, se imagina se ele tivesse assim, ó, comprido desse jeito, e o ímã aqui no meio, como eu fiz no desenho, tivesse pegando uma área maior das bobinas, tanto para tocar o motor quanto para gerar tensão, seria muito mais fácil mesmo, o consumo seria bem menor. Então a gente ia conseguir ter uma tensão mais profunda, mais forte. Mas desse jeito aqui, realmente a gente consegue ter perdas. A gente tem perdas. Ó, estabilizei aqui o eixo. Vou tentar fazer com que o eixo pare. Ó, parei o eixo, a rotação, ó, até a tensão melhorou lá. Porque quando você para esses atritos, que ali dentro do ímã, entre o ímã e a parede, eu botei uma borracha, e essa borracha ela freia. Eu já usei até um pouquinho de WD para poder lubrificar a parte, para ele poder ter quando você encosta lá, o 8,52, ó, 53, ó, querendo subir. Por quê? Quando larga, o eixo fica assim, ó, fica tudo batendo nas laterais, e a borrachinha que eu usei ali, eu usei uma borrachinha. Se uma borracha encosta no plástico, o que acontece? Ela vai frear. Então eu tô tendo resistência para poder tocar esse motor. Então, com base nessas resistências, nessa toda a problemática aqui, a gente conseguiu enxergar que realmente esse motor, o Windows, ele vai funcionar. E a gente está empolgado a construir esse motor. Essa semana eu já vou começar a tornear umas pecinhas para a gente estar montando esse motorzinho aqui. Espero que esse vídeo tenha inspirado vocês também, que estão na perspectiva de fazer esse motorzinho. A gente pode usar até um capacitor, tá vendo? Eu não sei se esse capacitor aqui vai demorar muito a carregar, não sei se vai ter. Eu tenho alguns capacitores desses, posso usar um desse aqui, né? Esse aqui já talvez não dê para usar, porque esse aqui é 400 volts e 3.900, não sei, mas pode ser que sim. Esse outro também aqui eu tenho alguns desses aqui também. Esse aqui é bem violento, mas é 3.300, mas é 450 volts. Então a gente pode estar utilizando uma porção de teste. Olha lá, 852, 851, tá vendo? 852, 851, parece que ele deu uma meia estabilizada. Então ele está gerando carga para repor essa carga na bateria, e não gera conflito, porque a bobina é independente, tá vendo? Essa bobina aqui, ó, essa terceira bobina, ela é totalmente independente, então não tem como haver conflitos, porque o diodo está fazendo isolamento, conflitos entre essas bobinas para poder estar freando o motor. Estou gerando uma carga em cima dela, então o motorzinho vai funcionar assim. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser dar um joinha aí, um grande abraço para todo mundo, e no finalzinho do vídeo a gente vai estar fotografando isso aqui para estar auxiliando quem quiser montar o motor. Qualquer dúvida, estamos aí para poder ajudar. Então, um forte abraço para todo mundo aí, até a próxima.